Olá, hoje eu tenho a honra de entrevistar a Juliana Martins nesse segundo episódio de tantos podcasts maravilhosos, né? A gente definiu como tema Viver para Ensinar. Juliana, muito bom estar aqui com você. Vou fazer uma série de perguntas. Estou bem curioso para entender como vai funcionar as mentorias, né? Então, seja bem-vinda. É uma honra lhe entrevistar. Muito obrigada, Diego. Uma honra estar aqui também. Obrigada pela oportunidade. Que bom. Como surgiu essa ideia de desenvolver programas, de cuidar de mulheres, né? Você tem uma história linda de superação. Então, conta um pouco para a gente como foi que nasceu essa semente, né? E você já está na reta final, né? Lançando aí os programas. Consegue fazer uma linha do tempo para a gente, para explicar tudo? Consigo. Bom, Diego, eu me lembro desde muito pequena, eu sempre fui muito cuidadora. Sempre cuidei muito, eu sempre fui aquela pessoa que todo mundo procurava para ajudar, para direcionar, para orientar. E aí eu fui crescendo, fui desenvolvendo minha carreira, primeiramente no mundo corporativo em RH. Eu nunca pensei em fazer nada diferente, que não lidasse com pessoas. Mas desde 2016 eu venho trabalhando com mulheres. Desde que eu emagreci, eu comecei a ajudar mulheres também a mudarem seus hábitos, a emagrecerem, terem uma vida mais saudável. E conforme o tempo foi passando, essas mulheres começaram a trazer outras demandas para mim. Então, problemas com a vida pessoal, relacionamento, a vida profissional. E eu pensei, por que não, além da mudança do estilo de vida, né, focada na alimentação e exercício físico, por que não ajudar em outras áreas também? Legal. Você considera que a primeira cliente das mentorias foi você? Sim, com certeza. Tudo que eu levo, seja no meu trabalho, seja para as mulheres, seja em clínica, primeiro eu vivo. Eu costumo falar que é viver mesmo, que é o termo que a gente usa muito, assim, que é skin in the game, né? Você Legal. ter a vivência naquilo que você ensina. Então, isso é uma coisa que eu prezo bastante. Legal. Quando você começou a experimentar nessa mudança de vida, você compartilha muito no seu Instagram, né, ali, como você era, né, como você está hoje. O que te marcou? O que foi fundamental para você tomar a decisão de mudança? Teve algum gatilho, algum acontecimento? Porque geralmente tem algo ali, né? Que, poxa, depois desse dia eu decidi mudar. No seu caso, teve alguma ocasião, alguma situação específica? Teve. Eu me lembro que quando eu estava acima do peso... não adianta, a nossa saúde física, ela reflete em tudo. Se você não está se sentindo bem com você está sempre cansada, indisposta, desanimada, isso reflete no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Então, teve um momento, sim, que eu olhei para mim e falei, olha, não quero mais viver assim, quero mudar e preciso mudar, mas eu acho que a mudança de chave na minha vida, ela só aconteceu quando eu tomei a consciência de que só dependia de mim. Porque até então eu estava buscando, alguém vai me ajudar, algum salvador, um atalho, um remédio mágico, aquelas coisas que a gente fica procurando. Quando caiu ali a ficha de que, olha, se você não fizer, você não vai sair do lugar, que eu acho que foi quando realmente eu mudei, virei a chave e comecei a colocar em prática tudo o que eu queria. E na sua visão, Ju, o corpo é a ponta do iceberg ali, na analogia de quando você está ali vendo um iceberg, né? Tem uma pontinha ali, mas que na realidade tem toda uma fundação por trás, né? Quando o corpo ele começa a transmitir algum sinal, né? Seja no sentido do cansaço, né? E até o aumento de peso, a indisposição, tem correlação direta com a parte emocional? Como é que funciona essa analogia? Olhando para o iceberg, né? Nessa completamente. Eu acho que é um conjunto, é corpo e mente. O que você faz com o seu corpo afeta a sua mente. O que você faz na sua mente afeta o seu corpo. Então, não tem como separar mente e corpo. Certo. Então, a pessoa que fala, eu me alimento mal, eu tô acima do peso, mas tô super bem. Não é possível, porque a sua mente, ela reflete. Então, eu acho que é um conjunto, essa ponta desse iceberg. É metade corpo e metade mente. Eu não consigo separar a saúde física da saúde mental. Quando você começa a cuidar do seu corpo, que você começa a se alimentar melhor, você tem mais disposição, mais energia, mas eu acho que o principal
É você olhar no espelho e você gostar do que você vê. E é muito além da estética. Quando a gente fala em emagrecimento, as pessoas pensam só no estético. Sim. E não é a autoconfiança que o emagrecimento te traz, de você olhar e falar, olha, eu tenho um corpo funcional, um corpo forte, um corpo que eu consigo me movimentar, correr, brincar com meu filho, brincar com meus netos. Isso te dá uma força e uma sensação de autoeficácia que você leva para o seu trabalho, que você leva para os seus relacionamentos, e isso afeta a sua saúde mental como um todo. A mesma coisa, se você não cuida da sua cabeça, das suas emoções, o seu corpo também vai sentir e vai refletir ali esse cuidado ou essa falta de cuidado que Perfeito. você tem. Em um mundo onde tem tantas promessas imediatas de emagrecimento, né? Eu sou da área do marketing, também tem muito isso no marketing. Você vai ter ali resultado em uma semana, você vai ficar milionário em um mês, né? Então, acredito que na sua área tem muito essas promessas, né? Como você desenvolve um programa tão completo, né? Tão incrível, em meio a essas promessas que a gente sabe que não são verdadeiras, né? E até se entregar um resultado, geralmente lá na frente a pessoa volta à estaca zero ali, né? E se frustra. Eu conversando com você, eu sei que você tem uma visão bem realista, né? Ali de mudança de mente. Quais são os diferenciais dos seus programas, Ju, em relação a todos esses programas que oferecem promessas do imediatismo, né? De receita de bolo, né? De fórmulas ali. Quais são os principais diferenciais? Acho que o principal diferencial é que ele funciona. Legal. Bem direto. Você viveu na prática, você já sabe. Ele funciona, mas eu acho que esse ponto que você trouxe ele é muito importante, porque quem trabalha realmente com uma metodologia que funciona se sente muito frustrado. Justamente por isso, porque as pessoas querem um atalho. Você pode ver, né? Você pega um Instagram de um profissional, um Instagram de uma influencer ali, você vai ver o número de seguidores, as pessoas seguindo. Por quê? Porque as pessoas são iludidas, elas não querem emagrecer, por exemplo, elas querem ser emagrecidas. Elas não querem trabalhar para ser promovida, ela quer ser promovida. Então é aquilo, a pessoa não quer o esforço, ela quer o resultado. Então quem vende só o resultado e essas frases, né? Em 30 dias perca tantos quilos ou ganhe 100 mil em 6 meses. As pessoas vão porque elas querem só o resultado. Sim. Então o meu trabalho é para quem quer o resultado, mas também o esforço. Então, Perfeito. tanto na minha mentoria, quanto no Saudavelmente, que é meu programa de emagrecimento, eu tenho um monte de ferramenta que é assim, olha, eu vou te dar o caminho, mas quem vai fazer é você. Boa. Então, você vai colocar em prática. A minha mentoria, ela é muito prática, né? A gente tem um aprendizado, o caminho que eu mostro, e a gente tem 15 dias de ação. Se você não colocar em prática, não adianta. Sim. Você não vai atingir. Então, acho que o principal, o diferencial é: eu não vou te dar uma pílula mágica e eu não vou fazer por você. Eu vou mostrar o caminho, mas quem vai fazer é você. Então, só entra na minha mentoria, só entra nos meus programas quem está disposto a arregaçar as mangas e partir para ação. Legal. E até você estava compartilhando que tem toda uma avaliação antes, né? Ali para você entender o nível de comprometimento, porque, de certa forma, o resultado dessa pessoa também traz motivação para você, que fez todo o desenho ali da mentoria. Com certeza. Eu avalio. Por isso que a pessoa ela não compra a mentoria, ela se inscreve, eu faço uma avaliação dessa pessoa para eu poder aprovar ou não, porque eu não quero quem quer, eu quero ser promovido em 2 meses, eu quero emagrecer 10 quilos em 2 semanas, não é para mim, então eu não vou trabalhar com você. Tem várias pessoas no mercado que poderiam aceitar, e eu ficaria milionária se eu aceitasse, mas não é o que eu acredito. Então eu só aceito quem está realmente no momento de vida, que entende a realidade, que vai segurar na minha mão. Ali é um processo de 12 semanas, porque eu não quero que entre na minha mentoria para não ter resultado. Eu quero que entre para ter resultado, por isso que eu faço essa avaliação. Que legal. E entrando um pouco na questão de dores, né? Eu vejo que uma das maiores dores das pessoas que buscam um programa de emagrecimento, né, de transformação de vida, é a estagnação, né? Elas se sentem ali estagnadas, elas já apostaram em vários programas e não tiveram êxito, né? Ou elas começam ali com tudo, mas aí, quando menos espera, estão na estaca zero. E eu sei que você entra também na questão da neurociência, né? E trabalha bastante essa parte das emoções e tudo. O que faz uma pessoa que está estagnada, ela acordar? Né? E depois de acordar, o que contribui para ela continuar, ela permanecer
nesse novo ritmo, né? Porque eu acredito que o acordar, às vezes, é até mais tranquilo, né? A pessoa, poxa, hoje eu decidi mudar de vida. Mas talvez o mais difícil é ela permanecer ali por 3 meses, 6 meses, 1 ano e aquilo se tornar um hábito, um estilo de vida. Há um caminho de performance, digamos assim, ou ações que ela saia dessa estagnação e passe a entrar numa constância, Juliana? Tem alguns caminhos, né? Eu acredito muito que o primeiro deles é você se conhecer. Hoje se fala muito sobre autoconhecimento e as pessoas acham que se conhecem, mas elas não se conhecem. Verdade. Então é impressionante quando eu começo um processo com alguém, eu faço algumas perguntas, eu começo a cavar ali e a pessoa ela não se conhece. Hoje eu brinco muito, a gente compra um celular ou um computador, a gente passa semanas ali no manual, tentando entender como aquilo funciona. Assistindo vídeos no YouTube, né? Como que funciona? Eu lembro que eu comprei aquele aspirador, aquele robô que eu fiquei vendo o vídeo, como que funciona? E as pessoas não têm, elas não colocam o mesmo foco e tempo para se conhecer. O que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, onde eu quero chegar. Então, o ponto principal é se conheça. Boa. Invista muito tempo em se conhecer. Pergunte para as pessoas próximas. Eu acho que uma forma muito boa da gente se conhecer é a gente perguntar para quem não nos ama. Porque quem nos ama tem uma visão tem um filtro. Mas no meu trabalho eu faço muito isso. Eu pergunto muito para as pessoas: o que você acha que eu posso melhorar? E você vai caçando. Então, se conhecer é o primeiro passo. E se manter no caminho é você saber onde você quer chegar. As pessoas também não sabem onde elas querem chegar. Quando a gente fala de emagrecimento, eu quero emagrecer. Por que você quer emagrecer? É por saúde? É por estética? Aí a pessoa, porque eu quero. Não, porque eu quero não vai te levar longe. Se você não tiver aquele motivo muito forte, você não vai se manter caminhando. Então, eu acho que o principal ponto é se conheça, saiba muito claramente onde você quer chegar. Esses são os 2 pontos de partida. E seja realista. É aquelas pessoas, eu quero ganhar 1 milhão em 1 ano. Esquece. Divide isso no mês. Quanto que você teria que poupar no mês para ter 1 milhão em 1 ano? Então, seja realista e não acredite em atalhos. É um passo de cada vez, é cadenciado, é devagar. Eu acho que as pessoas querem tudo muito rápido, são muito imediatistas, e isso acaba fazendo as pessoas desistirem, porque a sua melhor versão, ela não vai vir do conforto, ela vai vir do esforço e da constância, e as pessoas têm dificuldade de serem constantes. Sim, e um mundo onde a comparação está em alta, né? As pessoas, elas olham ali para um perfil no Instagram, né? E olham, eu quero ser exatamente daquela forma, e às vezes as pessoas nem falam sobre isso, mas inconsciente elas estão ali, né? Pensando, e eu penso que cada pessoa tem o seu processo, né? Sim. Tem a sua jornada ali, importante é que ela saiba quem ela é para que ela passe por um novo momento, né? Por uma nova etapa. E quando a gente atrela a saúde mental, né? O emocional ali com o físico, como essas 2 áreas, né? Esses 2 pilares, eles se conectam, Juliana? Assim, começa na mente e depois a pessoa passa a visualizar um resultado no físico, ou é ao mesmo tempo, ou quando a pessoa começa a visualizar o resultado físico, ela se motiva mais. Tem etapas dentro desse processo? Eu acho que uma coisa puxa a outra, mas eu acho que a mente, ela domina. Ela é aquela que vai... Porque se você pensa em resultado físico no emagrecimento, por exemplo, ele é o último a chegar. A pessoa que está acima do peso, que ela entra numa academia, ela vai ver aquele emagrecimento lá na frente. Como que ela vai continuar indo para a academia sem estar emagrecida, digamos assim. Então, é a mente que vai te dar resiliência, que vai te dar força, que vai te dar disciplina para você se manter constante até que o resultado chegue. Então, eu acho que quando a gente leva para o trabalho, por exemplo, também, a inteligência emocional, de lidar com as dificuldades, os desafios, pessoas diferentes, acho que a mente, ela ainda domina e ela vai refletir no seu corpo. Uma pessoa que tem uma mente boa, uma mente forte, resiliente, é disciplinada, ela vai levar isso para a saúde física. Ela vai cuidar do corpo, ela vai cuidar da alimentação. Então, é um ciclo, assim, eu acho que vai puxando, sabe? A saúde física puxa a mental e a mental puxa a física. Legal, legal. Eu
vi no seu material que você fala muito sobre propósito também, né? E eu penso que dentro de todas as atividades que você exerce, da sua vida corrida, né? Você parar ali e investir o seu tempo, investir recursos para desenvolver um programa como esse, tem muito mais a ver com propósito, né, do que com aquela visão que todo mundo pensa, né? Vou lançar um produto digital, porque isso, porque aquilo. Quando eu converso com você, eu entendo que você desenvolveu isso como uma missão, né, para desenvolver mulheres, para cuidar delas, né? Como as pessoas elas conseguem entrar dentro de um novo ritmo, atrelando o propósito, Juliana? Porque eu entendo que o propósito ele é uma missão de vida, né? É você identificar ali as suas aptidões e conectar com as pessoas, né? Tem alguma estratégia? Eu falo isso para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Imagina que a pessoa está ali vivendo uma vida meio que sem propósito, né? Não identificando ainda. Você falou que o processo inicial é ela entender quem ela é, né? E tal. Tem alguma estratégia que ela possa fazer para ela identificar o propósito dela e assim ela começar uma nova jornada? Poxa, eu descobri isso, que bom que eu descobri, então por isso eu decidi viver mais, viver melhor, né? Eu penso que às vezes quando as pessoas elas não encontram propósito, elas ficam até sem vontade de viver por muito tempo. Sim. Né? Poxa, estou aqui sobrevivendo, né? Mas quando ela encontra o propósito, não, eu quero viver 80, 90, 100 anos, né? Tem algumas estratégias que a pessoa possa desenvolver para entrar dentro desse novo fluxo? Tem. Tanto que na minha mentoria, a gente tem uma etapa somente para identificar o propósito. Uau, que incrível. A pessoa que ela não tem propósito, eu falo que ela é um barco à deriva. Ela vai onde a circunstância vai levando. Então, a gente tem uma etapa para a identificação do propósito. Tem algumas ferramentas que eu uso para isso. Mas eu acho, falando brevemente, assim, o propósito, ele sempre está ali. Sim. O nosso propósito, ele tá sempre ali no nosso coração, é uma luzinha. Só que essa luzinha, ela começa a ser tampada por várias coisas. Então, é o trabalho, é a demanda, a pessoa ela começa a andar no automático. Então, eu falo que acho que o primeiro caminho para você descobrir o seu propósito é você entender o que faz o seu coração pulsar. E quando a gente fala em propósito, as pessoas pensam muito que propósito profissional e não, né? O seu propósito de vida mesmo. Então, o que você faz tão bem que você não vê o tempo passar, que você poderia fazer a vida toda, mesmo que se você não ganhasse nada, né, para aquilo. Uma pergunta que eu costumo fazer é: se dinheiro não fosse um problema, se você acordasse todo dia com milhões na sua conta, o que você faria até o resto da sua vida? Ali está o seu propósito. É aquela doação que você dá para os outros, para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas que vivem ali, sem esperar nada em troca. E ali a gente começa a definir o propósito. E é muito comum a gente encontrar, quando a pessoa descobre o seu propósito, ela fala: nossa, mas eu sempre gostei de... Então, muitas vezes, desde que a gente é criança, a gente tem aquela preferência, a gente tem aquele gosto, a gente tem um caminho que a gente gosta de seguir, só que aí a gente vai para a faculdade, a vida começar a levar a gente, e as pessoas, geralmente, elas voltam para o que elas gostavam de fazer lá quando elas eram pequenas, e a gente vai resgatando isso. E eu fico imaginando pessoas que passam a vida toda sem descobrir isso, né? Porque existem, né? Pessoas que vão ali, estão nos seus últimos dias de vida e elas ainda não descobriram, né? Como é importante esse movimento, né? De autodescoberta, né? E são aquelas pessoas que você pergunta... tem até uma autora, né, que ela tem um livro que é maravilhoso, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e ela escreveu um outro livro que chama Histórias Lindas de Morrer, porque ela é uma médica paliativa, que ela entrevista as pessoas que estão à beira da morte e pergunta: qual o seu arrependimento? Sim. E esses arrependimentos que as pessoas citam, eu poderia ter feito aquilo, aí você vê que era o propósito da pessoa, que ela sufocou a vida toda e chegou no fim da vida, ela olhou para trás e se arrependeu. Sim. Então, acho que a minha missão é fazer as pessoas, as mulheres, descobrirem antes de se arrependerem, né? De chegar. E eu penso que depois de descobrirem, ir para ação, né? Ir para ação. Porque às vezes as pessoas até descobrem o propósito, mas por conta da correria do dia, elas não se dedicam ali a cumprir o seu chamado, né? E aí, aproveitando sobre isso, você tem uma vasta experiência em RH, em pessoas, em cuidar de pessoas, e eu vi que nos programas você aplica o assessment, né? Para
entender profundamente o perfil. Como é que funciona esse feedback, esse relatório? Começa antes das ações, você entende as pessoas no início ali da jornada, explica um pouco, e aí depois aproveita e me fala também sobre crenças limitantes ali, os sabotadores que vão possivelmente aparecer ali, surgir durante essa jornada, né? Sim. Eu aplico o assessment, eu aplico o Extended DISC, Legal. que é o DISC um pouco mais estendido. Eu fiz uma formação, eu tenho a certificação internacional. O primeiro ponto é o assessment. Então, a pessoa entra, ela tem as boas-vindas, mas ela tem um assessment. Por quê? Porque ali é uma ferramenta, né, cientificamente comprovada, onde eu vou conseguir identificar as habilidades, os valores daquela pessoa, tanto para o lado profissional quanto para o lado pessoal. Então, eu vou tendo primeiro aquele mapa da pessoa, e aí, claro, eu vou conhecendo muito dela depois no processo de mentoria. Mas ali é o ponto inicial. Eu faço o debriefing com a pessoa, eu explico e depois eu mando para ela uma versão que ela consiga interpretar também, porque esse relatório ela pode usar para várias coisas ali, principalmente para o trabalho. E a questão dos valores e das crenças, a minha mentoria ela tem sessões de terapia. Então, é um diferencial bem importante. Então, tem a parte de mentoria, de ação, de vamos fazer, vamos realizar, mas ela tem as sessões de terapia também justamente para cuidar dessa parte emocional. E nessas sessões, geralmente, a gente vai descobrindo as crenças limitantes da pessoa. E as crenças, elas são instaladas, às vezes, desde a infância, às vezes, principalmente mulheres que querem emagrecer, quando a gente vai resgatando, minha mãe falava que eu era gorda, minha mãe falava que eu comia demais, a pessoa vai ficando desordenada ali com essa relação. Então, nas sessões de terapia, a gente vai descobrindo juntas essas crenças. Desconstruindo e vai isso, desconstruindo, né? E ressignificando. Legal, legal. Quais são, uma curiosidade que não estava aqui no meu script, mas eu vou te perguntar, quais são, Juliana, as principais crenças assim, que mais sabotam as pessoas nesse... Tem 2, sei lá, 3 crenças comuns, assim, que você geralmente em 10 processos, 8... As pessoas têm esse tipo de crença? Tem. A primeira delas, que aparece muito para mim, justamente por trabalhar com essa parte de emagrecimento, é eu não consigo emagrecer porque a minha genética não ajuda. Tá. Esquece, isso não existe. A genética, ela tem um peso importante, mas os seus hábitos e a sua rotina ali, ela sobrepõe-se muitas vezes. Então, isso a gente desconstrói. Uma segunda crença que aparece muito também é isso não é para mim. Principalmente quando fala a gente descobre o propósito e a pessoa tem um sonho profissional, tem um sonho de vida e automaticamente, ao sonhar aquilo, imaginar, ela já começa, isso não é pra mim, eu não nasci pra isso, eu acho que é muito difícil. Então, a pessoa, ela tem um sonho, mas ela tem aquela dificuldade que foi instalada ali porque ela não reconhece as suas habilidades, ela não reconhece no que ela é boa, ela passou a vida toda escutando críticas, seja da família, seja do trabalho, que marcaram ela, e a síndrome da impostora, isso tem muito, muito. Então, são crenças que a gente vai desconstruindo. Essa parte de eu não sei o que eu sou boa, eu não consigo, eu tenho um exercício onde eu vou resgatando com essas mulheres tudo que elas já fizeram na vida, todas as realizações. E é muito incrível que as mulheres, quando elas começam a fazer essa retrospectiva, aquilo passa tão automático. Eu falo, olha aqui, você conseguiu se formar na faculdade, por exemplo, você teve o seu filho, você conseguiu educar seu filho. E aquilo era tão automático que quando eu coloco como realização, ela dá um choque, assim. Então, eu mostro o quanto elas já fizeram para elas terem a segurança de que elas podem, sim, realizar. Que legal. Que elas já venceram desafios muito maiores, né? Muito. Comparados com esse. Incrível. E durante essa jornada de cuidado com pessoas, teve alguma história, Juliana, que te marcou, assim, que você ouviu de alguém que você cuidou, né? E você falou, poxa, valeu a pena dedicar esse tempo, né? Porque eu penso que cada história que você vai entendendo, que as pessoas vão compartilhando, isso vai te alimentando para você continuar, né? Ir lá e ir mais além. Teve alguma história assim particular que você lembra que marcou a sua vida durante essa jornada? Olha, assim, teve 2 que me marcaram muito. Uma, quando eu comecei em 2016 a trabalhar com mulheres, mudando os hábitos, alimentação, eu conheci uma moça que ela precisava perder 28 quilos para conseguir fazer a bariátrica.
Então, ela estava bem acima do peso e ela tinha o sonho de engravidar. E o médico falou, olha, enquanto você não emagrecer, você não vai conseguir. Então, ela me procurou para perder esses 28 quilos para fazer a bariátrica. E eu não sou contra a bariátrica. Eu acho que ela é uma saída para pessoas que estão em casos muito extremos. Mas eu acredito que deva ser a última saída. Então, eu comecei a trabalhar com ela na minha expectativa dela não precisar fazer a bariátrica, porque é muito invasiva, né? Uma cirurgia e tudo. E aí, a gente começou. E começamos, a gente passou 1 ano e meio juntas. Eu fazendo com ela esse processo. Na época, eu era coaching, né? Sim. Eu usava usava como coaching de emagrecimento quando eu fiz minha formação em coach. Eu ainda não tinha todas as formações que eu tenho hoje. Mas eu comecei aos pouquinhos ajudando essa mulher a mudar os hábitos. Ela perdeu 36 quilos. Ela não precisou fazer a bariátrica e ela engravidou. Que incrível. E aquilo pra mim foi assim... Eu me realizei muito. Eu lembro que ela me contou a notícia com o marido dela. Então, aquilo para mim me deu um start, assim, para eu continuar e seguir nesse meu propósito. E a outra história que me marcou muito foi no mundo corporativo, onde eu trabalhava em uma companhia que tinha um gestor muito difícil. Ele era muito difícil no relacionamento com as pessoas. E aí, eu era gerente de RH já nessa época. E aí, me chamaram para demitir esse gestor. Nossa. E aí, eu nunca demito alguém sem antes fazer várias tentativas, porque toda história tem 2 lados, né? Sim. E eu pedi um tempo para a empresa. Eu falei, deixa eu conhecer esse gestor, deixa eu conhecer a situação, e aí a gente decide se vai demitir ou não. Então, meio a contragosto, a empresa topou. E aí, eu conversando com esse gestor, eu fui descobrindo tantas coisas, que ele tinha tantas crenças justamente dentro dele, que faziam ele ser daquela forma com as pessoas. Então, as pessoas reclamavam muito, ele é muito rude, ele fala muito alto, ele é muito grosseiro. E eu conversando com ele falou pra mim, Ju, eu nunca fui bom. A minha mãe sempre falava assim... porque você é burro, o seu irmão que é mais inteligente que você. Comparação em casa mesmo. Comparação em casa. Nossa. E ele sempre tentando ganhar o respeito dos pais ali, não conseguindo. E aquilo formou dentro dele aquela pessoa que ele acabava transbordando no mundo corporativo aquilo. Então, eu levei isso para a companhia. Eu falei, olha, deixa eu fazer um trabalho com ele, me dá um tempo para eu fazer um processo. E se ele não melhorar... Enfim, a gente tomou a decisão. E aí decidiram que sim, eu fiz esse trabalho, ele continuou, ele foi promovido e ele continua. Aí ele não está na mesma companhia, mas hoje ele é um dos diretores de uma grande empresa. Para você entender a importância desse trabalho, né, ali de cuidado com a pessoa, né, de fluxo. E ele... com aptidões maravilhosas também, né? Às vezes a empresa pode perder um excelente colaborador porque... Exatamente. Ele só precisava ser cuidado ali na parte emocional, nem na parte teórica e prática. Não, ele estava fluindo bem, né? Mas nessa área... Uau, eu sempre acredito nisso. Eu falo, toda pessoa... Eu tenho um amor, uma paixão por pessoas difíceis. Sim. Toda pessoa que é muito difícil no relacionamento, que é muito grosseira, muito... A pessoa por dentro, ela é tão machucada que ela acaba transbordando aquilo. Então, quando eu encontro uma pessoa assim, eu me aproximo tanto, as pessoas repelem, né? E eu falo, caramba, tem um diamantezinho ali, vamos trabalhar. Então, eu tenho essa paixão, assim, por pessoas muito machucadas. Porque a pessoa, ela acaba colocando para fora o que ela tem dentro de si, né? E isso é honra, né? Porque quando você encontra atributos ali maravilhosos em alguém que está... transmitindo o oposto disso, né? É um dom que você tem ali, que Deus lhe deu para que você consiga identificar. E aí, eu tenho uma outra curiosidade sobre o pós, né? Imagina que uma mulher decidiu comprar sua mentoria, ela aprendeu, né? Entendeu quem ela era, entendeu o propósito, iniciou ali o processo e ela viveu o resultado. Ela está agora vivendo o ápice ali, resultado maravilhoso, minha vida mudou e tudo. Mas a gente identifica que essa pessoa, estou criando um exemplo aqui, certo? Eu não sei se é comum, mas que ela tem uma limitação, uma crença limitante no sentido das conquistas. Então, assim, ela não se sente merecedora. E aí, ela mesma começa a se auto-sabotar. Isso é comum, Juliana, assim, porque eu sei que tem pessoas que talvez... não consigam dar o start porque vão se sabotar no início logo. Sim. Mas talvez tenham pessoas que, quando conseguirem chegar lá no topo, né, elas olharem e falarem assim, pô, será que
será que eu sou merecedora mesmo disso, né? Será que eu mereço estar vivendo? Uau, isso é tão incrível que eu acho que vai acabar daqui a pouco. Existe essa mentalidade e se existir, tem estratégias durante o processo ali para que isso seja quebrado, né? E a pessoa viva realmente uma vida em abundância de forma completa e constante? Tem muito, muito, muito. Por isso que dentro da mentoria eu trabalho muito isso. O merecimento. Boa. Eu faço a pessoa se enxergar as suas potencialidades. Eu preparo para o que vai acontecer. Isso acontece muito no emagrecimento. A pessoa, ela tá tão acostumada a estar acima do peso. E ela tá tão acostumada em tentar e não conseguir, que de alguma forma isso vicia. Sim. Ela se apaixona pela tentativa. Eu vou fazer essa dieta aqui, começa a emagrecer, emagrece, aí pra ela, cadê o desafio? Ela se apaixona pelo desafio, aí ela engorda de novo pra começar de novo, né? Isso acontece muito. Então, eu preparo essas mulheres pra tudo isso, a gente vai trabalhando cenário 1, cenário 2, cenário 3, e principalmente o merecimento, pra quando ela chegar lá, ela se sentir merecedora e já estar fortalecida. Legal, legal. E eu penso que é uma jornada, né? Porque cada pessoa é única, né? Tem a pessoa que ela se motiva logo no início, tem a pessoa que vai se motivando no decorrer, né? E tem a pessoa que no final ali que ela vai encontrar a motivação. Mas eu lembrei também que tem os comentários, né? Assim, tem as pessoas que falam assim, não precisa mais emagrecer, né? Eu lembro que a Pri, quando ela passou por uma jornada de mudança de vida, né? A Pri é minha esposa e a gente já tinha tido o segundo e a gente decidiu que só iríamos ter 2 filhos. E aí ela engordou muito quando ela teve o Caio, né? Ela passou de 100 quilos lá e tudo. E depois ela foi emagrecendo, ela perdeu mais de 30 quilos, né? E eu lembro que chegou um momento que viver um hábito era um estilo de vida, a gente estava amando aquilo não só pela questão estética, mas de saúde também. Sim. E eu lembro que as pessoas comentavam muito assim, tá bom, né? Não pode mais emagrecer, né? Porque já tá também ficando esquisito. Aí eu olhava e falava assim, meu Deus, mas que comentário desagradável, né? Você chegar ao ponto de falar. Como as pessoas, elas vão conviver com isso? Assim, tem alguma estratégia para que elas ouçam aquilo Porque às vezes os comentários são até de pessoas relevantes, né? Sim, pessoas da família, amigos próximos, né? Tem estratégias, Juliana, que a pessoa possa ouvir aquilo e falar assim, vou filtrar aqui e continuar na minha jornada, porque eu entendo também que é uma jornada permanente, né? Sim. Ela não tem uma interrupção, né? Você está ali numa constância, né? Na vida toda. A primeira coisa eu sempre falo, cuidado com o seu ambiente. Boa. Então, a gente tem uma etapa da mentoria, até no Saudavelmente também, onde eu falo muito sobre ambiente. Tem pessoas que não conseguem mudar porque elas estão num ambiente totalmente diferente daquilo que ela quer. Os hábitos das pessoas. Os hábitos, não só emagrecimento, nocivos, alimentação, né? Mas às vezes a pessoa quer crescer na carreira, quer estudar, e tem uma turma ali que só quer festejar e não tá nem aí pra nada, porque não tem jeito. Você é o ambiente que você frequenta. Isso é fato. Tá? Até uma frase, né? Se você tá andando com 5 idiotas, você vai ser o 6º. Não tem como fugir disso. Então, a primeira coisa, olha o seu ambiente. Porque tem pessoas que sim ou sim, você precisa se afastar, talvez, para você atingir aquilo que você quer. Principalmente no início ali da jornada. Claro, né? Precisa se afastar, outras você precisa filtrar, outras você vai puxar com você para atingir o seu objetivo, sim, como aliados. Então, o primeiro olhar é esse, o ambiente que você está inserido, porque ele realmente faz muita diferença no seu processo. O segundo é você se fortalecer e entender que o seu objetivo é seu. Ninguém vai sonhar o seu sonho com você. Sim. E ninguém vai fazer por você. Então, a partir do momento que você entende que aquele caminho só você vai percorrer e só você é responsável por chegar lá, você vai deixando. Eu escutava muito também. Quando eu comecei a emagrecer, as pessoas falavam, nossa, você tá doente. Eu chegava no trabalho, teve uma moça que foi muito engraçada, ela olhou pra mim e falou, nossa, você tá ficando feia, você era tão bonita. Então isso pesa, porque a gente tem, né, o nosso ego, tem aquela questão, mas quando você entende, poxa, é que ela não sabe o que era ser eu quando eu tava com sobrepeso, o que eu sentia, como eu tava. Então você vai se fortalecendo e entendendo que é uma jornada que sim é solitária muitas vezes, né? E você tem que fortalecer a sua mentalidade. Quando você trabalha a sua mentalidade, por isso que as bases da minha mentoria, antes de chegar no emagrecimento, antes de chegar na realização profissional, é trabalhar a mentalidade. Quando você fortalece isso, você consegue contornar essa situação. Eu achei esse o grande diferencial, porque imagina que a pessoa está numa jornada de resultado
incrível, e aí ela recebe um comentário desse de uma pessoa relevante. Então, se ela não tiver uma ajuda de uma mentora, né, de alguém que até trate isso dentro de uma terapia, talvez ela volte ali um degrau a menos, né? Ela desça ali um degrau e desista, isso, né? Legal. Caminhando aqui pro fim, Juliana, imagina que tem alguém assistindo a gente agora, né? Uma pessoa que precisa muito de você, precisa muito conhecer o seu propósito, a sua missão, os seus programas, né? E eu falo muito que Deus, ele se movimenta através do algoritmo, né? Às vezes a pessoa está ali precisando ouvir aquele vídeo, assistir aquela mensagem, aparece ali, e a pessoa às vezes até fala, não sei nem como foi que surgiu, mas apareceu, né? Imagina que esse teu vídeo que você vai falar agora, diante da minha pergunta, apareceu para a pessoa. Qual a mensagem que você falaria para ela? Imagina que a pessoa está ali numa vida de, sei lá, sedentarismo, ou até ela tem uma vida agitada, e até de prática de exercício físico, mas ela não vê ali um resultado, ou ela faz aquilo de forma muito forçada, né? Ela não vê realização naquilo. Quais seriam as mensagens, né, que você poderia deixar para essas pessoas nessa conclusão aí do nosso podcast? Olha, eu começaria falando que o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é em você. A gente investe muito no externo, a gente sonha em comprar casa, sonha em comprar carro, sonha com várias coisas, só que o nosso maior ativo, o nosso maior tesouro somos nós. Então, invista na sua saúde física, não para você caber na roupa que você tem agora, mas para quando você tiver 80 anos, você tá aproveitando a vida que você construiu, né? Todo o trabalho que você teve, porque muitas pessoas trabalham a vida toda, se aposentam, adoecem e morrem. Eu falo que eu quero ser o contrário, eu quero trabalhar a vida toda, me aposentar e curtir muito, sim, né? Legal. Então, entenda que o seu eu futuro precisa do que você faz agora. E cada hábito que você tem, cada comportamento que você tem, está construindo essa pessoa. E o futuro parece muito distante. E não é tão distante assim. Ele chega, e ele chega rápido. Então, como que ele vai te encontrar quando ele chegar? Então, essa parte da saúde física é isso, é saúde. Você poder amarrar seu próprio sapato, você poder pegar um neto no colo e correr com ele, não depender do seu filho tá te dando banho, né? Eu acho que quando as pessoas começam a pensar por esse lado, elas focam um pouco mais na saúde e invista na sua mentalidade. O mundo, hoje em dia, ele está construído para nos adoecer mentalmente. Sejam as redes sociais, sejam as coisas que a gente escuta, né? Você fica ali naquele rolar de feed, você vê muita coisa ali que prejudique muito a sua saúde mental. Então, fortaleça a sua saúde mental para você investir tempo e energia no que te fortalece, no que te nutre, para você ser uma pessoa que vê a vida de uma forma positiva, otimista, para andar na contramão. A gente está vendo o número ali de pessoas com depressão e ansiedade no Brasil, sim, triplicando, quadruplicando a cada ano, e o meu trabalho é para manter essas mulheres na contramão disso. Uau, que incrível! Eu tive a honra de entrevistar a Juliana Martins, onde, através desse podcast riquíssimo, né, nós apresentamos informações valiosas para você. Então, você que nos assiste, não esqueça de compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas do seu ciclo. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, porque vídeos como esses, programas como esses vão surgir sempre. Compartilha, curte as publicações. Se você está em outras plataformas, faça o mesmo. E até a próxima. Juliana, grande privilégio lhe entrevistar. Espero que a gente tenha momentos como esse várias vezes, porque de fato o que você entrega é muito valioso. Parabéns. Muito obrigada, Diego. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer compartilhar aqui com você.